Capítulo 21. A santidade de Deus. Glória a Deus nas alturas. Nós te adoramos, te bendizemos, te louvamos por tua imensa glória, Senhor. Falei daquilo que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia. Ouvi falar de ti, mas agora meus olhos te contemplam, e rebaixo-me ao pó e às cinzas. Ó Senhor, cobrirei com a minha mão a boca. Falei uma vez, sim, e duas, mas não prosseguirei. Mas, ao meditar, o fogo queimava. Senhor, preciso falar de ti, para que meu silêncio não seja ofensivo às gerações de teus filhos. Eis que tu escolhestes as coisas tolas do mundo para confundir as sábias, e as coisas fracas do mundo para confundir os poderosos. Ó Senhor, não te esqueças de mim. Permite-me que eu mostre a esta geração tua força e teu poder aos que estão por vir. Levanta profetas em tua igreja que possam magnificar tua glória e, através de teu Espírito Todo-Poderoso, desenvolve o teu povo o conhecimento do Santo. Amém. O choque moral que sofremos em nossa imensa brecha com a elevada vontade dos céus nos deixou um trauma permanente que afeta toda a nossa natureza. A corrupção tanto em nós quanto em nosso ambiente. A súbita percepção de sua depravação pessoal atingiu o coração de Isaías como um raio no momento em que ele teve uma revolucionária visão da santidade de Deus. Seu doloroso clamor: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Expressa o sentimento de todo homem que se descobre de seus disfarces e se confronta com a visão interior da santa pureza que é Deus. É inevitável que tal experiência seja emocionalmente violenta. Até que nós vejamos como Deus nos vê, é pouco provável que as condições ao nosso redor nos perturbem, a não ser que saiam de controle a ponto de ameaçar nosso estilo de vida confortável. Aprendemos a viver com a impureza e acabamos por vê-la como algo natural e esperado. Não nos decepcionamos por não enxergar a verdade em nossos mestres, fidelidade em nossos políticos, perfeita honestidade em nossos comerciantes ou inteira confiabilidade em nossos amigos. Para continuar nossa existência, criamos leis capazes de nos proteger dos homens e nos contentamos com isso. Nem o leitor, nem o autor dessas palavras são capazes de apreciar a santidade de Deus. Um novo canal precisa literalmente ser aberto no deserto de nosso intelecto para permitir que as doces águas da verdade fluam e nos cure de nossa imensa enfermidade. Não conseguimos compreender o verdadeiro significado da santidade divina se tentarmos pensar em algo ou em alguém muito puro e então extrapolar esse conceito ao máximo que formos capazes. A santidade de Deus não é simplesmente o melhor que conhecemos infinitamente melhorado. Não conhecemos nada sequer parecido com a santidade divina. Ela é única, inalcançável, incompreensível e impossível de se obter. O homem natural não a vê. Ele pode até temer o poder de Deus e admirar sua sabedoria, mas sua santidade ultrapassa sua capacidade de imaginação mais elevada. Somente o Espírito Santo pode transmitir ao espírito humano o conhecimento do Santo,
Assim como a energia elétrica flui por um condutor, o espírito flui através da verdade e precisa conectar-se com alguma verdade na mente antes que possa iluminar o coração. A fé é despertada pela voz da verdade, mas não responde a nenhum outro som. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O conhecimento teológico é o meio pelo qual o Espírito flui para o coração humano, mas é necessário que haja humildade, penitência no coração, antes que a verdade possa produzir fé. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. É possível ter alguma verdade na mente sem ter o Espírito no coração. Mas jamais será possível ter o Espírito separadamente da verdade. Em seu penetrante estudo da santidade, Rudolf Otto argumenta solidamente sobre a existência de algo na mente humana que ele chama de luminoso, que aparentemente significa um senso de que no mundo há algo vago e incompreensível, um mistério tremendo, o mistério espantoso, que cerca e permeia o universo. É algo assombroso e impossível de ser compreendido intelectualmente. Somente percebido e sentido nas profundezas do espírito humano. Trata-se de um instinto religioso permanente, uma percepção da inominada e indistinguível presença que flui como mercúrio pelas veias da criação, e vez ou outra espanta o intelecto ao confrontá-lo com sua suprarracial e sobrenatural manifestação. O homem assim confrontado é derrubado e esmagado, restando-lhe apenas temer e permanecer em silêncio. Esse temor irracional, essa sensação do mistério desde antes da criação do mundo, está por trás de toda a religião. A religião pura da Bíblia, tanto quanto o animismo mais primitivo, existe apenas pela presença deste instinto primal na natureza humana. É claro que a diferença entre a religião de um Isaías ou de um Paulo e a de um animista é que uma contém verdade e a outra não. Esta última tem apenas o instinto luminoso. Ela pressente um Deus que não conhece. Mas Isaías e Paulo encontraram o Deus verdadeiro por meio de sua autorrevelação nas Escrituras inspiradas. A percepção do ministério é até mesmo do grande mistério é algo básico na natureza humana e indispensável à fé religiosa, mas não é suficiente. Por causa dela, o homem pode sussurrar este algo espantoso, mas não exclamar, meu Santíssimo. Nas escrituras hebraicas cristãs, Deus prossegue em sua autorrevelação e lhe dá personalidade e conteúdo moral. Essa espantosa presença demonstra ser não uma coisa, mas um ser moral, com todas as qualidades de uma personalidade genuína, mas ainda ele é a quintessência absoluta da essência moral, infinitamente perfeito em justiça, pureza, retidão e santidade, incompreensível. E nisso tudo ele não é criado, é autossuficiente e está além da capacidade de compreensão e de expressão do pensamento ou dos discursos humanos. Por meio da autorrevelação de Deus nas Escrituras e da iluminação do Espírito Santo, o cristão tem tudo a ganhar e nada a perder. A seu conceito de Deus são adicionados os conceitos da personalidade e caráter moral. Mas permanece o senso primitivo de espanto e temor na presença do mistério que permeia o mundo. Hoje seu coração pode saltar de alegria dizendo: Abba, Pai, meu Senhor e meu Deus.
Amanhã ele pode ajoelhar-se em extasiado temor para admirar e adorar aquele que é alto e elevado e habita a eternidade. Santo é como Deus é. Não se lhe faz necessário seguir um padrão. Ele é o padrão. Ele é absolutamente santo, com uma infinita e incompreensível pureza, que não pode ser nada além de completamente pura, porque ele é santo. Seus atributos são santos. Ou seja, qualquer coisa que pensemos pertencer a Deus deve ser considerada santa. Deus é santo e fez de sua santidade a condição moral necessária para a saúde de seu universo. A presença temporária do pecado no mundo somente acentua isso. Tudo que é santo é saudável. O mal é uma doença moral que acaba por levar à morte. A própria formação linguística permite deduzir isso, já que a palavra em inglês santo, holy, vem do anglo-saxo halig, cuja raiz hal quer dizer bom, saudável. Como o principal interesse de Deus em seu universo é a saúde moral, ou seja, a santidade, o que quer que vá contra isso necessariamente está sob seu eterno desgosto. Para preservar sua criação, Deus precisa destruir o que quer que procure destruí-la. Quando ele se levanta contra o inimigo para salvar o mundo de um colapso moral irreversível, dizemos que ele o faz em ira. Todos os julgamentos coléricos na história do mundo foram um santo ato de proteção. A santidade de Deus, a ira de Deus e a saúde da criação estão inextricavelmente interligados. A ira de Deus reflete sua total intolerância ao que quer que degrade e destrua. Ele odeia a iniquidade como uma mãe odeia a poliomielite que ceifa a vida de seu filho. Deus é santo, com uma santidade absoluta, impossível de qualificar em termos de mais ou menos. Santo, algo que não pode ser transmitido em suas criaturas. Mas há uma santidade relativa e temporária que ele compartilha com os anjos e serafins nos céus e com os homens redimidos na terra, enquanto estes se preparam para o céu. Essa santidade Deus pode compartilhar com seus filhos, e assim o faz. Ele divide com eles mediante o sangue do Cordeiro e a exige deles. A Israel em primeiro lugar e posteriormente a sua igreja. Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Ele não disse sede santos como eu sou santo, pois isso exigiria de nós uma santidade absoluta, a algo que somente Deus pertence. Perante o fogo eterno de Deus, os anjos cobrem a face. Sim, os céus não são limpos e as estrelas não são puras a seus olhos. Não há homem que possa afirmar ser santo e nenhum homem honesto pode se dar ao luxo de ignorar as palavras inspiradas do escritor. Segue a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Perante esse dilema, o que nós, cristãos, devemos fazer? Devemos, como Moisés, cobrir-nos de fé e humildade, enquanto tentamos ver de relance o Deus que nenhum homem é capaz de contemplar e continuar a viver. Ele não desprezará um coração contrito e quebrantado. Devemos ocultar nossa falta de santidade nas chagas de Cristo, assim como Moisés se escondeu na fenda da rocha enquanto a glória de Deus passava. Devemos refugiar-nos de Deus no próprio Deus. Acima de tudo, devemos crer que Deus nos enxerga perfeitos em seu Filho, ao mesmo tempo em que nos disciplina, corrige e expurga, a fim de que possamos compartilhar de sua santidade.
Por meio da fé e da obediência, da constante meditação sobre a santidade de Deus, ao amar a retidão e odiar a iniquidade, crescer em intimidade com o Espírito Santo, podemos nos aclimatar à comunhão dos santos na terra e nos preparar para a eterna comunhão com Deus e com os santos acima. Portanto, como dizem, quando crentes humildes se conectam, teremos um paraíso para poder ir ao paraíso. Quão temíveis são teus anos eternos, ó Deus eterno! Adorado noite e dia incessantemente por espírito prostrado. Quão belo deve ser em tua infinita sabedoria, poder ilimitado e espantosa pureza. Ó Deus, quanto temo a Ti, Deus vivo, com profundo e sensível temor. Eu te adoro em trêmula esperança e lágrimas penitentes. Frederick W. Faber.